Como você já sabe, eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta aqui com o programa Super Dicas. Hoje nós vamos iniciar a série sobre o perfil de provas elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas, onde professores aqui da Degrau Cultural vão traçar as características das avaliações de língua portuguesa, de matemática e raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional e informática. E para iniciar a série, nós vamos falar sobre o perfil de prova de língua portuguesa da FGV. Eu tenho certeza que a maior parte dos concurseiros chega a tremer só de ouvir falar nas provas de língua portuguesa da FGV. E há quem diga que as provas de português da FGV não são de Deus, né? Que são de outro mundo, que são impossíveis de gabaritar. Será que é isso mesmo? Será que se justifica todo esse temor que os concurseiros têm pelas provas de língua portuguesa da FGV? Quem vai responder a essas e outras perguntas e traçar o perfil da prova de língua portuguesa dessa banca é a excelente e agradabilíssima professora Nívia Xavier. Tudo bem com a senhora, professora? Muito bem-vinda aqui ao programa Super Dicas da Degrau Cultural. Tudo bem, Luiz Fernando. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por permitir que a gente faça esse perfil de língua portuguesa da FGV para os nossos concurseiros, que eu sei que eles gostam da FGV, né? Eles adoram a FGV, mas tudo bem. Era lá. Isso que eu ia falar, professora. A FGV, o pessoal tem um pavor, né, da FGV, né? É aquela banca que o pessoal quer, assim, eu acho que o candidato foge da FGV como o diabo foge da cruz. Com toda certeza Não do é? mundo, eles fogem dessa forma. Então, professora, de fato se justifica todo esse medo, todo esse pavor das provas de língua portuguesa da FGV? Essas provas estão, de fato, um degrau acima das provas que as demais bancas organizadoras elaboram? Pelo menos um degrau, né? Porque em relação a outros deve estar 3, 4, mas assim, mas das principais bancas, né, como o Sebrasp, FCC, né, Sesgran Rio, ela está pelo menos um degrau acima? Olha, eu costumo brincar que há alguns anos o nosso grande temor era Sebrasp. Os concurseiros não podiam ouvir o nome Sebrasp, que eles já ficavam desesperados, desinsofridos. Meu Deus, eu vou fazer prova Sebrasp. Meu Deus. Hoje, Luiz, meu querido, Sebrasp é ficha para eles. Por quê? Porque o grande temor hoje, de fato, é a FGV. Sim, a FGV ela está um degrau, pelo menos, acima de todas essas bancas que você citou. Sebrasp, FCC, Sesgran Rio, Instituto OCP, ela está muito acima. E o que pode justificar esse temor dos candidatos? A diferença que a prova da FGV agora ganhou nos últimos anos. Ela quebrou um paradigma, ela quebrou um modelo de prova extremamente utilizado, né, por todas as outras bancas e trouxe um modelo mais enxuto, em língua portuguesa, pelo menos. Tanto que hoje ela cobra, brincando, 20, 30 questões, e o candidato fala assim, meu Deus, e por que isso? Muitas questões agora na FGV, elas apresentam conceitos filosóficos, coisas assim, coisas às quais os candidatos não estão, né, eles não têm essa coisa de... Vou pegar um pensamento aqui do Machado de Assis e refletir sobre. A gente não faz isso. Então, no lugar de dar aqueles textos imensos que as outras bancas fornecem, a FGV opta por quase não trazer textos. E quando traz, são 5, 10 linhas, às vezes, para que você consiga tentar fazer ali uma interpretação e uma compreensão. Por isso que ela é hoje o temor dos nossos candidatos e das nossas candidatas. Então vamos aqui então traçar bem especificamente esse perfil de prova da FGV então em língua portuguesa. É uma prova então com pouco texto, que cobra um pouco mais de filosofia, é isso? Busca a interpretação. O que mais que você pode destacar aí da prova, desse perfil de prova da FGV, que caracteriza a prova de português da FGV? É uma prova cansativa, Luiz. É uma prova cansativa. Por que ela é uma prova cansativa? Muitas vezes os alunos falam assim para mim, mas Nívia, não tem texto, então eu ganho tempo. Depende. A gente sabe que quanto maior o texto, mais fácil para você interpretar ou para você fazer uma compreensão, por exemplo. Porque você pode voltar diversas vezes e algumas informações elas ficam ali, implícitas e tudo mais. Quando você tem um novo modelo de prova da FGV, que é um modelo que não traz para você um texto grande, é um texto mais enxuto, ou às vezes é um pensamento filosófico só,
dá mais trabalho para você interpretar, porque muitas coisas ficam bem nas entrelinhas. E como eu já te falei, infelizmente, não é um perfil dos nossos concurseiros ter o hábito de leitura. E aí, quando você não tem o hábito de leitura, muitas vezes você não conhece o Machado de Assis, muitas vezes você não conhece Guimarães Rosa, e aí dificulta um pouquinho. Então, é uma prova cansativa, porque você olha o pensamento e fala, meu Deus, e agora? O que é isso? Aí você vai às opções. E as opções são muito parecidas. Então, por mais que a FGV não traga esse texto, ela te cansa, né? Ela vai trazer esse pensamento filosófico, ou ela traz um ditado popular, ou ela traz, muitas vezes, teve uma prova da FGV, por exemplo, que ela trouxe a definição de cantiga de roda, para justificar a tipologia textual. Então, ela é essa prova densa, não traz tantos textos, mas ela traz uma densidade maior. Por isso que os candidatos acham essa prova mais difícil, né? Tem tipologia atrelada à ideia filosófica, interpretação, compreensão. Toda a prova da FGV, ela é feita dentro do que nós falamos de campo semântico. Então, a FGV, ela tem esse perfil, ela traz todas as questões delas pautadas em quê? Campo semântico. Se ela começa a falar de amor, a questão vai falar de amor, coisas do tipo, entendeu? Então, é uma banca que busca a interpretação por parte do candidato e não usa muita gramática. Aquela gramática normativa quase não cai. Podemos assim dizer? Podemos sim. Tá? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, professora. A senhora falou que ela trouxe uma nova ordem no mundo dos concursos públicos no que tange a língua portuguesa. Não sei se a gente pode colocar assim, um novo perfil de prova de língua portuguesa no mundo dos concursos. O que o candidato tem que fazer para se adaptar a essa nova ordem, a esse novo perfil de prova, né? E já que ele não está preparado para isso, nós não temos aí digamos assim, um histórico escolar, né? Uma formação escolar onde a gente esteja acostumado a fazer prova dessa forma. Ou seja, o candidato vai precisar, talvez, se reinventar no estudo da língua portuguesa, digamos assim. Como fazer essa reinvenção? Como é que ele tem que estudar a partir do momento que ele descobre que a banca da sua prova vai ser a FGV? Muita gente pergunta isso, né? Como é que eu faço quando a minha banca é a FGV? Gente, é estudar o português como você já vem estudando, claro, dando ênfase à interpretação, à tipologia textual, aos assuntos dentro da interpretação, porque muitas vezes, Luiz, as pessoas não sabem que dentro da interpretação nós temos outros tópicos, né? Sinônimos, antônimos, parônimos. A FGV, por exemplo, traz o conceito dos parônimos. Ela traz hipônimos e hiperônimos, coisa que as outras bancas não costumam mais cobrar, mas ela traz. Então, a gente precisa disso também. Aí, quando o aluno ele olha e fala assim, meu Deus, a minha banca é FGV, então não vou estudar isso. Mentira, você deve estudar todo o conteúdo do edital. O que vai te dar um conhecimento bom para que você consiga se desenvolver bem nas questões, nas provas da FGV, é a feitura das provas anteriores. Para você ter uma ideia, nas minhas turmas, quando a banca é FGV, eu dou todo o suporte de língua portuguesa, porque a FGV também cobra aquela exceção da exceção. Então, não é um português superficial, é um português mais aprofundado. Então, quando o candidato ele descobre que a banca dele é FGV, ele tem que fazer duas coisas: estudar todo o programa do edital, não estudar superficialmente, estudar de uma forma mais aprofundada mesmo. Inclusive, nas aulas, a gente costuma falar, olha, aqui a FGV cobra desse jeito, porque às vezes é só ela quem cobra daquele jeito. E depois partir para o segundo momento, que é o quê? Fazer questões de provas anteriores. Então, por exemplo, quando eu estou com turmas de FGV, eu pego o português, eu destrincho o português inteiro e falo, galera, agora é o momento de fazer provas anteriores. Aí o candidato consegue ir para a prova e observar aquilo ali e falar assim, beleza, eu estou minimamente preparada, uma vez que eu acabei de fazer provas da FGV, já sei mais ou menos como é o estilo, como é o cansaço que pode acontecer, entendeu?
Você disse ontem, logo no início da nossa entrevista, que antigamente os candidatos tinham a preocupação pelo Sebrasp. O Sebrasp era a grande banca, né? Aí a FGV talvez ainda não era o que é hoje, né? Então, assim, eu acredito que houve uma virada de chave em algum momento em relação à FGV. Então, quando você vai fazer exercícios, é preciso fazer um corte temporal na hora de pegar provas da FGV? Caso positivo, a partir de que ano? Sim, na verdade não é nem possível, é necessário, né? A FGV ela sofreu uma modificação muito grande a partir de 2015. Mudaram as pessoas componentes da banca, então mudou todo o perfil, tá? Por isso que hoje ela é a banca maior, que eu brinco com os meus alunos dizendo que a FGV ela tomou o lugar da antiga ESAF. A ESAF era aquela que quando você fala, meu Deus, é a ESAF, eu não vou passar. Todo mundo tinha essa ideia, eu não vou passar. Os nossos concursos mais difíceis eram Receita Federal, ministérios e tribunais, porque era a ESAF. Hoje, a FGV ocupa esse lugar. Então, o candidato que tem, a candidata que tem o concurso como FGV, tem de fazer esse recorte, sim. 2016, nós começamos com esse modelo novo. Mas eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, olha só, gente, pega de 2018 para cá, 4 anos, quando a gente fala, né, são provas novas. Então, pega de 2018 para cá. Ah, Nívia, mas 2016 e 2017 não serve? Servir serve, mas já está um pouco mais distante da nossa realidade agora. Então, pega de 2018 para cá, faz assim, tem prova pra caramba. A FGV tem muita prova, tem muita questão. Então, você tem como fazer uma preparação sensacional. Em função da escolaridade ou em função do órgão que está sendo executado o concurso, né? Que para qual está sendo executado o concurso, o perfil de prova da FGV muda ou o nível de exigência é sempre igual? Tipo assim, que eu quero dizer o seguinte, um cargo de nível médio e um cargo de nível superior. Um cargo, por exemplo, de um concurso para sei lá, uma prefeitura de, sei lá, do Rio de Janeiro, por exemplo, ou a prefeitura de Niterói, a FGV já fez vários concursos para a prefeitura de Niterói, e, de repente, um concurso para o Tribunal de Contas de um estado qualquer. O nível da prova muda ou é sempre igual? Vai mudar só no quesito escolaridade. Mas porque é de uma prefeitura que a gente considera como um concurso menor, ou de um tribunal que é um concurso maior, não. O modelo de prova vai ser o mesmo. A diferença vai estar onde? No nível. É nível fundamental. Opa! Então, no nível fundamental, a FGV ela explora bastante a interpretação e vem com morfologia. Ela não sai disso, ela não vai pedir sintaxe, ela não vai pedir oração subordinada, não. Então, o que diferencia a FGV nas provas atuais é o nível do concurso. Eu tenho nível fundamental, nível médio e nível superior. E aí, a grande coisa legal, Luiz, é que ela divide essa questão, né? Porque o nível fundamental, ele não é fundamental do beabá. Ele é um nível fundamental tendendo para um nível médio. O nível médio é um nível médio tendendo para um nível superior. E o nível superior depende do cargo. Se for perito criminal, o português é lá em cima. Mas se for o inspetor de polícia, é um degrau abaixo. Então, a FGV ela vai diferenciar dentro do nível do cargo do concurso. Agora, por que é uma prefeitura, por que é um tribunal, ou vamos supor, polícia, ela não diferencia, não. O tipo de prova é rigorosamente o mesmo. Perfeito. E quais são os assuntos assim mais explorados nessa parte aí de interpretação, na parte textual? Quais são os gêneros textuais, por exemplo, que a FGV tem preferência? Então, nessa parte de interpretação, pode estudar tranquilamente sinônimo, antônimo, hiperônimo e hipônimo, conotação e denotação, a própria ideia de interpretação e a própria ideia de compreensão, porque caem bastante, tá? Ainda dentro, e a FGV traz isso mais para a parte da interpretação também, por conta dos antônimos, cuidado com as reescrituras, tá? Às vezes ela fala, olha, reescritura disso daqui, e ela classifica aquela questão reescritura barra interpretação, porque tem a questão dos antônimos. Então, é muito, muito importante observar essa situação. Quanto à relação dos gêneros textuais, a FGV gosta muito
dos gêneros que versam sobre dissertação, descrição e narração. Ela gosta muito, Luiz, da descrição, você não tem noção. É uma banca tão diferenciada que as outras bancas gostam da dissertação, gostam da narração, FGV é diferente. Ela gosta de quem? Da descrição. Então, os textos descritivos, qualquer gênero textual que venha dentro da descrição, seja um diário, seja até mesmo uma descrição dentro de uma narrativa, é ali que a FGV gosta de pegar o candidato. Entendi. Tá? Em relação à parte de gramatical, a FGV tem priorizado muito mais a gramática textual do que a gramática normativa, não é isso? A propósito, a senhora podia explicar aí para os nossos internautas, para os nossos alunos e futuros alunos, o que é a gramática textual e o que é a gramática normativa para o pessoal entender bem, mas ir explicando, obviamente, se ela realmente tem priorizado mais essa gramática textual do que a normativa. Sim, então, o que acontece com a gente? A gente, quando fala de gramática, a gente normalmente joga só para a gramática normativa. Vamos começar pela gramática normativa. O que é uma gramática normativa? A gramática normativa é aquela parte em que você tem mais a ideia de funções sintáticas. Quais são as funções que nós temos? Então, você vai encontrar sujeito, predicado, orações, concordância, tudo aquilo ali. Quando a gente fala de uma gramática textual, né, quais são as relações lógicas que existem dentro daqueles textos? E a gente vai, aí busca o conectivo, então você tem de observar a questão da conexão. Existe uma coesão e uma coerência dentro do meu texto? Então, quando a gente fala de texto, a gente fala de coesão e coerência, por exemplo. Então, vamos pensar na gramática textual como algo voltado para a coesão e para a coerência. Preciso observar se as palavras estão tranquilas, estão ok. Preciso observar se dentro dessas palavras, essas palavras que eu escolhi, eu tenho ou eu não tenho relação lógica. Quais são os usos dos meus conectivos? Porque nós dentro da gramática textual, nós chamamos de operadores lógico-argumentativos. Nós precisamos saber qual é o valor semântico de cada um deles. Então, nós sim, temos duas gramáticas. E o que a FGV faz? Ela prioriza essa gramática textual em detrimento da gramática normativa. Não é que nós não tenhamos questões de gramática normativa. Nós temos, mas de 20 questões, de 30 questões numa prova da FGV, pode colocar aí de 50% a 60%, 70% às vezes por cento da prova vindo em cima de uma gramática textual. Professora, se a gente pudesse assim, definir 5 grandes assuntos que a FGV costuma cobrar nas suas provas. Ó, esses 5 assuntos aqui, sei lá, corresponde a pelo menos 60%, 70% da prova. Quais seriam esses assuntos? Ou sim, eu falei 5, mas pode ser mais, tá? Fica a seu critério. Entendi. Em disparada, interpretação e compreensão. Né? Essa parte de interpretação e compreensão é assim, ganha numa probabilidade absurda. Então, nós temos interpretação e compreensão, nós temos tipologia textual, porque ela cobra os gêneros textuais para saber se esse gênero está em determinado tipo ou não. Ela vai cobrar a reescritura textual, porque a reescritura ela também está na gramática textual, né? Uma vez que você precisa fazer o uso de sinônimos, de antônimos, de conectivos, né? Qual é o sinônimo do embora? Ah, esse aqui, então coloca. Então, a gente tem reescritura, a gente tem orações subordinadas reduzidas. Sim, meu amigo, minha amiga, você que não gosta de estudar orações reduzidas, você fala, nem cai na prova. FGV cobra sim, tá? Vai te cobrar. É uma das últimas questões, inclusive, Luiz, ela gosta de deixar bem para o final, quando ela sabe que candidato já está cansado, já está dizendo assim, vou desistir dessa prova. Ela traz ali uma questão de compreensão de interpretação. Eu diria que o 5º assunto, a gente pode até falar sobre a questão das conjunções propriamente ditas, ela gosta de trocar, ela gosta de reescritura, ela gosta de trocar essas conjunções, e eu acrescentaria mais um assunto, tá? Complemento nominal e adjunto adnominal. Ou seja, pra caramba. Chato pra caramba, ela é o ponto fora da curva, saca? Todo mundo fala assim, não, vou estudar só sujeito e objeto que tá tudo certo. Vem a FGV e faz o quê?
complemento nominal e adjunta de nominal. Ou seja, eu preciso ter noção de sintaxe, preciso estudar a relação sintática do período simples e do período composto, e ela vai me cobrar complemento nominal e adjunta de nominal. Então, para quem acha, não, isso não vai cair, cai também sim, tá? São assuntos que a FGV gosta demais, demais mesmo. Você falou também no início da nossa entrevista que ela gosta de cobrar muita exceção. O que seria essa exceção, por exemplo? Complemento nominal e adjunta de nominal. Perfeito. Por exemplo, Sebrasp cobra o quê? Sujeito. Sebrasp gosta muito de sujeito. FCC gosta de sujeito e objeto. O Instituto OCP, por exemplo, gosta do objeto pleonástico, perdão, FGV que gosta. O Instituto OCP gosta de um sujeito, de um predicado. O que a FGV faz? Vem com objeto pleonástico, vem com complemento e adjunto. O objeto pleonástico, por exemplo, Luiz, muitos dos nossos candidatos e das nossas candidatas passam pelo ensino médio e nunca viram. Chegam à sala de aula de um concurso e falam assim, ué, professor, esse negócio existe aí, não é só dor, não? Aí a gente fala, não é só dor, não. São 6 tipos de objeto direto e 2 tipos de objetos indiretos. Aí ele fica assim, meu Deus, são 5, eu não sabia. FGV cobra isso. Então, as exceções são dessa forma. A galera, quando cai questão de acentuação, ela costuma, às vezes, cobrar o que nós chamamos de proparoxítonas eventuais. E as outras bancas, às vezes, não cobram. Então, ela gosta dessas exceções, porque é como se ela instalasse uma câmera em cada sala de aula e visse a movimentação dos alunos e as conversas e dissesse, né? Você não vai estudar complemento e adjunto, vou colocar na prova. É como se ela fizesse isso. É bem isso. Professora, certa vez eu entrevistei um grande professor não vou citar o nome aqui, um grande professor de português, que inclusive tem gramática própria, né, muito famoso no meio, e ele uma vez falou comigo o seguinte, pô, Fernando, já teve casos, eu não consegui gabaritar a prova da FGV, sabe? E o cara tipo assim, é um dos suprassumos, né, do português. Ele não conseguiu. E teve uma vez, ele falou que, inclusive, aconteceu de uma aluna, ele resolveu a prova junto com uma aluna, e a aluna dele tirou uma nota maior que a dele. Olha que engraçado. Acontece. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte, cara, dá ou não dá para gabaritar uma prova da FGV? Pelo jeito, acho que não, né? Se o professor, que é o cara que é um estudioso do assunto, não conseguiu gabaritar a prova, a pergunta que eu faço, pô, dá para gabaritar essa prova? É tão complicado assim mesmo? Olha, é muito difícil. Não vou te dizer que é uma coisa fácil. Eu conheço esse grande professor, eu já conheço essa história também, e é comum. Às vezes nós vamos fazer as provas juntos dos alunos e, professora, eu marquei A, eu marquei B. Aí a professora fala, não, marquei B, o gabarito é E. Né? Então, isso às vezes acontece mesmo, porque a FGV ela frita um pouquinho os nossos neurônios. Difícil, é impossível gabaritar? Não é impossível, mas normalmente os alunos ficam numa taxa de erro de 3 a 5 questões. Então, numa prova de 30 questões, o que a gente considera tipo, meu aluno gabaritou, fez 25, 27 questões. Porque ela sempre coloca uma questão que é muito difícil de resolver. E que você fala assim, gente, eu resolveria tranquila na minha casa com ar-condicionado ligado e água do lado. Mas na hora do concurso, com o tempo correndo, não consegui resolver. Então, ela faz isso com a gente. É possível gabaritar? Sim, é possível, mas é difícil. Não vou mentir, não. É bem difícil. É mais fácil gabaritar Sebrasp que gabaritar FGV. Acho até que eu sempre falo isso. Eu acho que passar no Sebrasp é mais fácil do que numa prova de qualquer outra banca, porque o Sebrasp acerta errado. Você tem 50% de chance de acertar a questão. Exatamente. As outras você tem 20 se forem 5 opções, ou 25 se forem 4, né? Eu não vejo o Sebrasp assim como esse bicho-papão, como as pessoas falam. Eu sei que as provas são difíceis, se você errar, você perde ponto. Né? Mas, por essa lógica, é mais fácil fazer uma prova do Sebrasp. Você tem 50% de chance de acertar. Né? Mas, professora, chegamos agora àquela hora onde o professor vai apresentar 2 questões, né, que foram aplicadas, no caso aqui, pela FGV, e você vai corrigir essas questões, fazendo seus comentários acerca dessas questões. Eu vou aqui compartilhar a tela, né, para colocar as questões que você separou. Só um minutinho.
Então, vamos lá, professora Nívia Xavier. Você trouxe aqui uma questão aqui, você pode falar à vontade, pode ler enunciado. Oh, acabei trazendo já a resposta anteriormente, hein? Calma aí, deixa eu voltar aqui. Acabou passando esse meu mouse aqui, Agora, tá ruim. Mas vamos lá, professora, pode fazer aí seus comentários, corrigir a questão. então, eu trouxe essa questão para ilustrar a ideia da FGV trazer sempre um pensamento filosófico ou alguma coisa que alguém tenha dito e perguntar diretamente. E aí, o que acontece? Então, eu trouxe essa questão que diz o seguinte: Pedro I, czar da Rússia, escreveu certa vez: sobre uma cabeça arrependida não se baixa a espada. Então, aqui a gente tem, Luiz, quase um conceito filosófico. Se eu tenho uma cabeça arrependida, eu não vou abaixar a espada sobre ela. Perfeito. E aí, uma coisa que o candidato, a candidata deve perceber é exatamente o comando da questão. Czar, com essa frase, defende. Então, aqui, galera, quando a gente tem uma ideia de defender, é uma ideia que é própria dele. E é aquilo, Luiz, que as pessoas começam a errar. Porque pensa assim, eu acho que sobre uma cabeça arrependida não se abaixa a espada, é porque não se faz isso, mas não sou eu, não é o Luiz, é o Czar. Então, eu preciso observar o que esse Pedro I disse. Bom, sobre uma cabeça arrependida não se baixa a espada, não se abaixa a espada. O que ele está defendendo? Ele está defendendo pena de morte suspensa? Ele está defendendo que o arrependido já recebeu pena suficiente? Ele está defendendo que a espada deve punir os falsamente arrependidos? Ele está perguntando, está defendendo que os arrependidos merecem perdão ou que a espada só deve punir crimes bárbaros? Então, aqui a gente já consegue eliminar duas, pelo menos. Não existe qualquer indício de falsidade e muito menos de crime bárbaro. Então, essas duas você já elimina. Já elimina a letra C e já elimina a letra E. Nívia, por quê? É uma questão de compreensão textual. Quando é uma questão de compreensão, eu preciso voltar ao texto e observar as palavras. Nesse pequeno trecho, não há qualquer menção à falsidade e a crime bárbaro. Então, automaticamente, aqui, no que a gente está vendo, foi embora a letra B, perdão, a letra C e a letra E. De cara, você elimina. E isso é uma característica da FGV, gente. Ela sempre traz pelo menos duas que você pode eliminar, assim, de forma muito tranquila, te deixando no lucro com 3 apenas, né? Então, já dá uma melhorada ali. E ele vai defender o quê? Que a pena de morte vai ser suspensa? Ele está falando de todo mundo ou só sobre uma cabeça arrependida? Só sobre a cabeça arrependida. Então, ele não fala de uma forma geral que a pena de morte deve ser suspensa. Repare que é sobre a cabeça arrependida, não sobre os outros. Pode ser que alguém tenha cometido um crime do qual não se arrependa. Aí eu vou deixar assim, tranquilo? Não. Então, a letra A está fora. Ou eu tenho a letra B, o arrependido já recebeu pena suficiente, ou eu tenho a letra D, os arrependidos merecem perdão. E aí o nosso gabarito é, de fato, né, a nossa letra D, porque ele fala, os arrependidos merecem perdão. Por quê? Se eu tenho uma pessoa arrependida, ela merece uma segunda chance, ela merece um perdão. Então, eu não vou abaixar a espada, ou seja, eu não vou decapitar essa pessoa. Mas por que não pode ser a letra B de bola? O arrependido já recebeu pena suficiente. Onde está escrito que ele já recebeu pena suficiente? Não há qualquer menção ao fato dele já ter recebido pena suficiente. Então, isso já me resguarda o gabarito como letra D de dado, tá? Se eu estou arrependido, eu mereço perdão. E aí, com o pensamento desse, Luiz, a gente consegue fazer uma questão assim, sim, bem legal. Então, é por isso que as pessoas consideram a FGV difícil e cansativa. É um trecho, é um pensamento, é uma coisa apenas para você observar tudo isso, tá? Dá uma olhada na questão de número 2. Essa é uma questão de nível médio ou nível superior? Você sabe informar? Essa é uma questão de nível superior. Nível superior. Tanto a 1 quanto a 2, tá? Perfeito. Eu trouxe questões de nível superior para que as pessoas vejam como é que é a interpretação do nível superior. Ok. Né? E nós temos a questão de número 2 seguinte. Um escritor russo,
não sei pronunciar o nome, né? Mas eu acho que é Acho que ninguém M.E. sabe. Sotkov, né? Escreveu: a vergonha é a preciosíssima capacidade do homem de relacionar seus comportamentos com as exigências daquela suprema consciência que nos foi deixada de herança pela história da humanidade. Olha que legal. Eu tenho todo um pensamento ao redor da vergonha ser uma capacidade de relacionar os comportamentos com a exigência de uma consciência. Você imagina um candidato, uma candidata que está naquele concurso com 60 questões para fazer, 100 questões para fazer, lendo o que esse escritor russo escreveu. Você imagina. É por isso que dá tanto nervoso, é por isso que as pessoas falam, é uma prova muito difícil. Você tem 3 minutos para resolver essa questão. Primeiro, você tem que descobrir o que ele quis dizer sobre a vergonha, para depois vir no que a gente tem no comando da questão. Segundo esse pensamento, sente-se envergonhado quem? Quem é que sente vergonha, gente? É isso que ele quer saber. Então, você deve definir o que é a vergonha, você deve entender o que está definido como vergonha ali, para você começar a entender quem é que se sente envergonhado. É isso. Então, eu tenho lá. Quem é que se sente envergonhado? Quem contraria a herança deixada pela história da humanidade, quem se comporta segundo as exigências da consciência, quem perdeu a capacidade de controlar seus comportamentos, quem compara seus comportamentos com os dos outros homens, ou quem não herdou os padrões da história da humanidade. A letra E você pode retirar, porque não há uma negativa dentro da nossa desse pensamento do escritor russo, então a letra E você pode retirar. Agora nós temos outras 4 alternativas. Então, eu preciso observar. A vergonha é a preciosíssima capacidade do homem de relacionar seus comportamentos com a exigência da consciência. Opa, eu só sinto vergonha, então, dependendo de um ponto. Eu tenho exigências de comportamento que foram deixadas por quem? Pela história da humanidade. Então, por tudo que nós vivemos, é como se nós temos um código de conduta, vamos pensar assim. E quando eu contrario esse código de conduta, aí eu me sinto envergonhado. Por isso que o gabarito é a letra A, tranquilamente. E aí você precisa entender o que o escritor está dizendo para fazer esse recorte e chegar até a alternativa. Porque se eu tenho um código de conduta e eu estou tranquilamente nele, não há por que eu ficar envergonhado. Agora, quando eu faço alguma coisa fora desse código de conduta, e eu tenho consciência de que eu fiz besteira, aí eu sinto vergonha. Porque existem aquelas pessoas, gente, que contrariam todo o código de conduta que a gente tem, mas não se sentem nem um pouco com vergonha. Então, não é sobre isso. A vergonha só sente quem fala, caramba, não devia ter feito isso, né? Mas agora eu fiz. Nossa, fiz besteira, caraca. Então, esse é o sentimento. Não é sobre todo mundo, é só quem sente vergonha, tá? Quem contraria essa herança que foi deixada pela história da humanidade. Legal. As 2 questões trabalham com aquilo que a senhora falou, né? Com um tipo de um pensamento, né? E a pessoa tem que aí interpretar esses pensamentos que estão sendo colocados aí pelos autores. Exatamente. Muito bem. Quer fazer mais algum Exatamente. comentário sobre essas questões, professora? Eu acabei de Não, compartilhar. já foi suficiente, já. Então, perfeito. Eu queria, então, agora, professora, que você deixasse aí uma dica final, né? Ou alguma mensagem, né, a mais para todos aqueles candidatos que vão fazer concurso, cujas provas serão aplicadas pela FGV, né? Cujas provas de português, especificamente, serão aplicadas pela FGV. Olha, a FGV, por mais que ela seja essa banca difícil, temerosa, ela é uma banca como qualquer outra. Se você estudar o que está previsto no edital e resolver as provas anteriores, as questões anteriores, você já tem uma boa base para ela. Porque às vezes você estuda o trivial e você fala assim, vou fazer as questões. E começa a errar. Aí, ao errar, você fala assim, mas por que eu errei essa questão? E quando você descobre por que você errou, você agregou conhecimento. A FGV é isso.
Para que você tenha um bom desempenho, você precisa fazer as provas anteriores. Nívia, seus alunos têm bom desempenho? Qualquer aluno de qualquer professor de língua portuguesa vai ter um bom desempenho desde que ele faça as provas anteriores. Nos últimos concursos, de 30 questões, eu tenho alunos pegando 25 ou 27 questões. Da mesma forma como eu tenho aluno pegando 15 de 30, 15 de 20, 10 de 20. São comportamentos diferentes porque você está disposto, você está disposto a fazer questões FGV? Tá ou não tá? Estou. Então, beleza. Você vai separar um tempo para fazer, porque não é fácil. De todas as bancas, você dedica um tempo maior à FGV, porque não é próprio do seu dia a dia lidar com uma banca como ela. Então, enquanto Sebrasp você consegue tranquilamente fazer uma questão aqui e pegar tudo que a prova quer, FGV não. A FGV você precisa fazer provas e mais provas, provas e mais provas. Então, a grande dica, Luiz, que eu posso deixar para todo mundo que está aí nessa questão de concurso com banca FGV é: pega as provas de 2018 para cá e resolva todas. Nívia, não consegui resolver todas. Então, resolve dentro do seu nível do concurso e pega algumas no nível superior, caso seu nível seja médio. Se você está no nível superior, também vale resolver no nível médio, porque há pouca diferença entre os dois, tá? Essa é a minha grande dica para quem está aí com a FGV batendo a porta, né? Sensacional, professora. Excelente aí as suas dicas, a sua análise sobre as provas de língua portuguesa da FGV. Agradeço muito a sua participação aqui no Super Dicas, sobretudo por ter compartilhado com os nossos alunos, os nossos futuros alunos, né, os seus conhecimentos sobre essa banca que é tão temida aí pelos concurseiros, né, quando se fala em provas de língua portuguesa. Muito obrigado mesmo, professora. Eu quem agradeço, gente, e desejo do fundo do coração que vocês consigam vencer a barreira que é a FGV. Certamente vão conseguir. E você aí que está nos assistindo, gostou dessa entrevista? Caso positivo, dê aquele like nesse vídeo, né? E não deixe de ativar o sininho e se inscrever no canal da Degrau Cultural no YouTube. Lá você vai encontrar centenas de vídeos, entrevistas, inclusive o especial do Super Dicas, né? Onde os professores da Degrau Cultural também traçaram o perfil de provas do Sebrasp. Então é interessante também conferir lá. A gente fez um especial sobre o Sebrasp e vamos fazer muito em breve um especial também sobre a Fundação Carlos Chagas, tá? Então nos próximos dias vocês vão poder assistir aos vídeos sobre o perfil de prova da FGV nas disciplinas de matemática, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional e informática, tá? E além de acompanhar o nosso canal no YouTube, fiquem atentos também às nossas redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, o Telegram, o blog de notícias, né, que está ali no site da Degrau Cultural, e o podcast Hora do Concurso, onde a professora Nívia já participou, tem episódio dela lá no nosso podcast, também falando sobre a FGV, não é isso, professora? Tem sim, confere lá que está super legal. Legal, pessoal. Estamos sempre preparando aí conteúdos especiais para que você conquiste a sua vaga no serviço público. Obrigado pela audiência, até a próxima, gente. Valeu!